Olá pessoas, bem-vindos a mais um videozinho. Nesse eu vou prosseguir, com o artigo 31 em diante. Eu estou fazendo basicamente uma divisão pelos capítulos, da lei, mas como esse capítulo é muito curtinho, para não ficar um vídeo de 2 minutos, eu vou fazer do 31 até o 41, porque em seguida a gente já começa um novo título, a gente encerra esse, e aí a gente pega a parte da Ordem dos Advogados do Brasil, que é estudo tudo da OAB em si, beleza? Aqui a gente vai ver o capítulo referente à ética e um dos que eu julgo mais interessantes, principalmente na hora de vocês grifarem, se atentarem, é o das infrações e sanções. O que passa da lei, vai passando nos artigos, tende a ser menos cobrado. Mas tende não quer dizer que seja, e das partes mais afastadas, vamos dizer assim, essa daqui é uma das que mais cai, beleza? Infrações. Às vezes especifica, que é infração com a punição, às vezes só infração, mas sempre pega alguma coisa interessante, beleza? Bom, sem mais delongas, artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e contribua para o prestígio da classe da advocacia. Aqui eu não vou tecer comentários porque é autoexplicativo. O advogado no exercício da função deve manter independência em qualquer circunstância. A gente viu que mesmo o advogado que ele é empregado seletista, ele tem direito à sua independência, ele só vai fazer aquilo que ele concorda. Ele não assina um parecer, não faz nada que ele não concorda, independência, Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em popularidade, deve deter o advogado no exercício da sua profissão. Eu já vi questões relacionadas a isso e são quase sempre no mesmo sentido. Eu vou grifar só por causa das questões mesmo que eu já vi em relação a isso. Que dizer que determinado advogado tinha certas atitudes que eram ditas impopulares, ou dizer às vezes que ele iria defender determinado cliente, que determinada pessoa que tinha praticado um crime que é de má fama, um crime de estupro, alguma coisa assim, e por isso ele não deveria atuar, ou então ele deveria atuar só com a autorização da OAB, não. Tanto faz. Ele vai atuar independentemente de qualquer coisa, porque é até um desdobramento, da independência funcional. Se ele é independente relacionado ao patrão, ele é independente relacionado à OAB, ele é independente relacionado ao magistrado, a qualquer pessoa, 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício da profissão, notem aqui, praticar com dolo ou culpa. Responsabilidade, vou botar uma anotaçãozinha, responsabilidade subjetiva, certo? Porque, no caso, por exemplo, se um advogado ele perde uma causa, mas ele não agiu com dolo, ele não agiu com culpa, com nenhuma forma de desleixo, ele vai responder por algum prejuízo que era causado à parte? Claro que não. Agora, se ele foi negligente, ou pior, se ele recebeu dinheiro, por exemplo, de uma das partes para prejudicar o seu próprio cliente, aí sim, ele vai responder, vai ser responsável por ressarcir todo o prejuízo, na forma da responsabilidade civil subjetiva. E lembrando aqui, que a advocacia como posso dizer, um trabalho de meio, O advogado ele não se compromete com resultados, ele vai lá, vai se empenhar o máximo possível para exercer sua função. Acredito que todos que estão vendo esse vídeo já devem ter se ligado nisso, mas não custa nada reforçar. Em caso de lide temerária, entendo o processo temerário, que a pessoa entrou com um processo num direito duvidoso. O advogado será, e aqui a gente pode substituir por pode ser, solidariamente responsável com seu cliente, porque pode ser quando coligado, desde que coligado com este, para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Aqui tem muita coisa interessante para ser cobrada numa questão. Primeiro, normalmente ele vai ser responsabilizado só pela prática com dolo ou culpa, mas nesse caso de lide temerária especificamente, a responsabilidade será solidária junto com o cliente, mas ele só vai responder assim se ele estiver coligado com o cliente. Se o cliente queria lesar a parte contrária, mas o advogado não sabia, não agiu com nenhum tipo de dolo nesse sentido, então ele não vai responder solidariamente, beleza? O que deverá ser apurado, e aqui é o terceiro ponto da questão, em ação própria. Que pode ser que eu imagino muito fácil uma questão vindo dizendo que esse fato poderá ser apurado nos autos do mesmo processo. Não, em ação própria. E é isso. 3 pontinhos em uma frasezinha simples, beleza? O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. E besteira igual ao 31,
O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares. Aqui, autoexplicativo também, bobagemzinha, o Código de Ética e Disciplina, o advogado tem que respeitar e ele rege blá 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 blá. Tranquilo, né? Agora sim, a parte interessante. Vou passar uma cor até diferenciada. Opa, deixa eu puxar aqui. Tá? Das infrações. Aqui eu vou orientar vocês para fazerem alguns grifos, que inclusive esses tem no meu próprio Wordman, beleza? Constitui infração disciplinar. Olha, primeiro grifo, eu já quero que vocês puxem no meu, por exemplo. Não sei se vai dar para ver, mas vou tentar, né? O artigo 34, se liguem mais ou menos aqui como é que ele tá. Tá vendo? Puxem, tentem puxar um traço, ou não sei, eu não gosto de ficar colorindo demais, porque aí, né, transforma o Wordmac em livro de colorir. Mas puxa alguma forma de destaque, de diferenciar os incisos entre si, que do 34, inciso 1, até o inciso 16, vai caber censura, que é a primeira das penalidades, né, que a gente vai ver lá no 35. E além desse, cabe censura também no 29, que é o último dos incisos, beleza? Aí a gente já vai ler sabendo que do 1 ao 16 é censura. Primeiro, exercer profissão, quando impedido, lembrar aquilo que a gente fez de exercer a profissão, né? A profissão de advocacia. Impedido, no caso, por exemplo, de um parlamentar que ele está advogando contra o Estado, isso daí não poderia, né? Quando impedido de fazê-lo, ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Eu já vi questão falando nisso, por exemplo, que um advogado, ele tinha um colega que não tinha passado na OAB, mas que esse colega era muito habilidoso e para auxiliar o ingresso desse profissional no mercado de trabalho no futuro, ele estaria assinando as petições que estavam feitas pelo esse colega não inscrito. Aí ele está facilitando que uma pessoa que não inscrita exerça a profissão. Isso não pode, infração, cabe censura. Manter sociedade profissional fora das normas e procedimentos estabelecidos nessa lei. Isso daqui, inclusive, e nessa questão que eu acabei de falar sobre o inciso 1, teve muita gente pedindo anulação dela com fundamento nisso, que cairia em 2 incisos. Eu creio que nessa ideia, né, pego mais específico, mas manter uma sociedade fora das normas, por exemplo, é com alguém que não seja advogado, não necessariamente exercendo a profissão, mas nesse sentido, também você pode manter uma sociedade que exerça atribuições estranhas à advocacia, o que também não pode. Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber. Mediante paga, né? Você tem uma pessoa que é contratada para colher causas e você paga por isso. Isso é o problema. Se você tem, por exemplo, um parente, um amigo, que ele trabalha, sei lá, em um órgão público, alguma coisa assim, e ele te indica, simplesmente porque ele é seu amigo e ele considera o seu trabalho bom, sem você ter pedido, sem você ter pagado nada, sem você nunca ter, fulano, continue fazendo, você não fez infração nenhuma, isso é só a popularidade do advogado que está crescendo, natural. Mas agenciador de causas cabe censura também, né? Angariar ou captar causas com ou sem intervenção de cada um de terceiros. Aí você pode tanto valer-se de um agenciador, vamos dizer o caso, que é você estar roubando clientes de outros advogados, ou você pode diretamente ficar lá cochichando no ouvido do cliente de outro advogado. Uma prática bastante antiética e cabe também censura. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. E é isso, autoexplicativo isso daqui. Advogar contra disposição literal de lei é um comportamento de má-fé, né, contra a lei. Mas existem exceções, claro, porque uma lei injusta, uma lei inconstitucional, como é que vai ser infração contra ela? Não é? Aqui, inclusive, é um que merece destaque, porque a gente tem uma regra e exceção. Opa, deixa eu puxar aqui. Advogar, presumindo-se de boa-fé, quando fundamentada na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em um pronunciamento anterior, né? Você está usando uma jurisprudência para embasar sua pretensão. Violar, sem justa causa, o sigilo profissional. O sigilo profissional, um direito do advogado, melhor dizendo, né? Um dever do advogado manter sigilo. Tudo que o cliente lhe confia, você tem que ser guardado e esquecido depois da causa, né?
inclusive durante a causa, melhor dizendo, né? Mas existem situações que você vai poder violar esse sigilo, no caso para defender direito à vida, para defesa própria ou defesa da honra, né? Mas, salvo essas exceções, mesmo que o cliente peça, você não deve violar o sigilo, senão você incidirá em censura. Incidirá em infração, que essa infração combina em censura para você, né? 8. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Óbvio, né? Se a pessoa não tiver advogado, não há que se falar em ciência de advogado contrário e sempre autorização do cliente. Por mais que você, por exemplo, elabore um acordo às mil maravilhas, que é para o seu cliente, se for sem a autorização dele, esse acordo vai gerar uma censura para você. E é essa a questão que a banca vai jogar para você também, que você fez um acordo maravilhoso, resolveu o problema da parte, mas você resolveu se estabeleceu esse entendimento sem a autorização do cliente ou sem a ciência do advogado da parte contrária. Isso não pode, certo? Prejudicar por culpa grave, interesse confiado a seu patrocínio, né? Aqui ele qualifica a culpa, não é simplesmente eu fui negligente, não. Eu fui negligente ao extremo, né? Culpa grave. Acarretar conscientemente, aí a gente pega também o raciocínio contrário, acarretar inconscientemente não seria censura, desse inciso 10, né? Acarretar conscientemente por ato próprio, anulação ou a nulidade do processo em que funciona. Se você causou uma nulidade do processo, mas ela não foi voluntária, foi esqueci de juntar determinado documento, não juntei procuração, esqueci alguma coisa, tudo bem. Agora, se você fez conscientemente, no sentido de prejudicar o andamento do processo, aí não, aí vai encarretar em censura e até vai ter as penalidades da má-fé, dentre outras coisas, né? Abandonar a causa, sem justo motivo. No caso, você tem sempre a prerrogativa, né, de renunciar ao seu mandato. Eu fui constituído, mas em determinado momento, por algum desentendimento, ou simplesmente porque eu vou me mudar, não sei, eu estou renunciando. Isso eu posso? Posso. Eu preciso, na renúncia, falar esse motivo? Claro que não, eu não devo fazer isso. Mas renunciar sem justo motivo. Ou eu renunciei, eu tenho que 10 dias a contar da notificação do meu cliente permanecer advogando para ele, para que ele não tenha nenhum prejuízo, salvo se ele nomear outro advogado, não? Mas se eu não fiquei os 10 dias advogando para ele, eu deixei um prazo passar, eu abandonei a causa do nada, sem motivo nenhum, sem avisar o cliente, aí eu vou incidir em censura também. Puxar esse daqui também, que também é um que é interessante, e eu já vi cair antes, então o que caiu antes vai cair de novo, o que não caiu vai cair também, mas o que já caiu antes a gente já tem, vamos dizer, uma jurisprudência da FGV, né? Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Também já vi questão disso, mas acredito que esse daqui ninguém deve errar, né? Que o advogado pode, claro, eu já advoguei contra a parte em uma situação anterior. Aí, no caso, a minha imparcialidade, eu posso dizer que ela está um pouco manchada, vamos dizer. Aí, mesmo sem defensorias, eu posso dizer para o juiz que eu não vou advogar para ela, ou por causa que aconteceu um entendimento. Isso é justo motivo. Agora, se eu não tenho motivo nenhum, eu simplesmente estou com preguiça, quero ir para casa logo. Não, isso daí eu não posso. Eu tenho que advogar para a parte, acompanhar a audiência, se for o caso, no processo, se o juiz me nomear, beleza? Porque isso daí eu estarei garantindo o acesso à justiça. É munus público, lembre-se disso, né? A advocacia. 13. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente. Não, são duas coisas, né? Existem publicações na imprensa que você, como advogado, vai ter necessidade, mas elas também não podem ser habituais, né? Toda causa que eu participo, elas são relevantes, então eu tenho que publicar uma notinha de rodapé nos jornais. Não, claro que não. E, habitualmente, alegações forenses ou relativas à causa perícia. Note que também vai ser uma infração se você comentar, por exemplo, a atuação de um colega, alegações forenses do mesmo jeito. Nada impede que, eventualmente, você faça isso, é claro, habitualmente. Mas, tem que ser uma situação justificada para não ser nenhum tipo de mercantilização, de propaganda indevida, né? 14. Também censura, né? Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário, ou iludir o juiz da causa. Eu imagino como é que deve ser, na prática, encaixado esse inciso, aplicado esse inciso, né? Porque é uma coisa que, a meu ver, né, é bastante subjetivo, deve ser uma coisa bem complexa, mas... Bem, tá aí. Ele é direto, difícil de reconhecer na prática, mas vamos ver, né?
censura também. O 15 e o 16 também censura, né? E aí depois a gente entra na parte de suspensão. Tem uns cachorros aqui que estão matando, não é possível. Fazer em nome do Constituinte, sem autorização escrita desse, imputação a terceiro de fato definido como crime. E esse daqui é muito direto, eu já vi questões sobre isso e é bem simples. Na procuração, por exemplo, pode já vir escrito, mas tem que ser uma autorização escrita. Não adianta ser uma autorização verbal, beleza? Para imputar crime, é claro. E o 16, o último, sem ser o 29, que cabe em censura, deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem em matéria de competência desta, depois de regularmente notificada. É claro, não há que se falar que você não cumpriu uma determinação se você não foi notificado para cumpri-la, né? E no prazo estabelecido, se você tem 10 dias, no 9º dia ninguém pode reclamar que você ainda não fez. Agora a gente vai entrar na parte das coisas que são maioria ligada com dinheiro, exceto a parte de agenciador de causas, né, que a gente já viu que caiu em censura, a parte de suspensão, a maioria relacionada a dinheiro, que vai ser do 17, e aí vocês puxam um tracinho, até o 25, né? Beleza. 17. Prestar concurso auxiliar tá ao lado, né? A clientes ou terceiros, para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Note que uma coisa é advogar contra a lei, isso é censura. Outra coisa é participar de um ato que é contrário ou destinado a fraudá-la, entendeu? Uma coisa é dentro do processo e outra você está querendo fraudar a lei, não necessariamente dentro do processo, beleza? Começa o primeiro, eu vou marcar de uma cor diferente também. Vou mandar um verde. Mandei. Vou mandar todos de verde de suspensão, para ficar uma diferencinha, né? Solicitar ou receber do Constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Lembra que eu disse que a maioria dos de suspensão é relacionada a dinheiro? Então você tenta lembrar disso, que a maioria é relacionada a dinheiro, e os que não forem, você vai tentando decorar com um pouco mais de força, vamos dizer assim. Qualquer importância para aplicação lícita ou desonesta. Eu vi uma questão, que essa na moral estava muito simples, né? Ele queria saber mais, se eu bem não me engano, né? Ela queria saber mais qual era a penalidade aplicável, né? Que é a suspensão. Que um cliente tinha deixado uma X quantia com o advogado para que ele aplicasse no jogo do bicho. Aí é óbvio que é uma prática ilícita, né? Então é uma infração ética também, cabe suspensão. Nesse caso, a infração é o quê? 30 dias a 12 meses, né, que cabe a suspensão. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Locupretar-se... Pulei. Pera. Receber valores da parte contrária ou de terceiro, relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do Constituinte. É claro, né? O Constituinte, por isso que é bom o consentimento dele na hora de entender isso com a parte contrária. Vamos pensar que nem existe processo. O advogado viu a possibilidade de conciliação. Ele reuniu as partes. As partes não conseguem se conversar, mas o advogado continua vendo a possibilidade de conciliação. Então ele vai lá, posteriormente, conversa individualmente com a parte contrária, e a parte contrária, não, realmente, eu fui errado, fui eu que bati na traseira, ofereço R$2.000, seu cliente queria 1.500. Ou seja, o acordo é tremendamente benéfico a ele. Cometi alguma infração? Sim, senhor. E se eu receber esse valor, vai ser ainda pior, certo? Porque aí eu estarei incidindo tanto na censura, lá em cima, como aqui na parte de recebendo um valor que não foi autorizado. O contrário seria se você tivesse autorização, que aí você fala com o cliente, se o cliente não, pode ir lá, se você acha que dá pra haver, não quero papo com esse bicho, mas vá lá e resolva, e se receber, traga. Aí pronto, aí beleza, você tem autorização, você tá exercendo, tá defendendo os interesses do seu cliente, aí acabou, né? De novo, é relacionado com dinheiro. Locupletar-se. Bom, mais ou menos, significa enriquecer-se, por qualquer causa, às custas do cliente. Eu já vi isso, já vi advogados sendo acusados disso, que cobraram um honorário que diziam ser abusivo. Na maioria dos casos não era, convenhamos. Ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. Ou seja, eu posso eu mesmo exigir da parte alguma coisa para tipo, vou botar ferrando com você, salvo se você me pagar X reais. Ou então, por uma pessoa, eu posso mandar isso que vai ser o meu instrumento assim. De novo, relacionado com dinheiro.
21. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Notem que aqui a gente tem um prazo prescricional de 5 anos, a gente já viu isso antes, né? Depois de 5 anos o cliente não tem como exigir conta nenhuma, não vai ser mais infração. Aí, por exemplo, a minha recusa não é injustificada, né? Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Oxe, acho que eu estou ficando pensando aqui. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviço depois de regularmente notificar a cavalo. Note que essa daqui é interessante. Eu falei de um prazo para vocês, né? De 30 a suspensão, dura de 30 a 12 meses. Só que nesse caso ela vai durar até que você pague. É um instrumento já de coação, né? A OAB tem a capacidade de entrar, porque é a certidão de débito da OAB é título executivo, né? E ela também vai te suspender, você não vai poder advogar enquanto não pagar. Deixa eu pagar a OAB para ver no que dá. Incidir em erros reiterados que evidenciem inércia profissional. Aqui também tem um detalhezinho especial, que nesse caso terá que haver uma prova da reabilitação, vamos dizer assim, né? Que você, sei lá, fez um cursinho online no site Senal. 24 e o 25 também é conduta incompatível, manter conduta incompatível com a advocacia, que esse daí entraria na parte de... Eu não botei nada de vídeo aí. É massa, só acho me esquecer minhas próprias regras. Deixa eu botar aqui. Manter conduta incompatível com a advocacia, definida no Código de Ética, correto? E aí a gente vai entrar na parte que vai caber a demissão, o cancelamento da sua OAB, beleza? Botar de vermelho, não sei realmente que cor aparecerá para vocês, depois eu olho no vídeo. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para a inscrição da OAB, ou seja, você não deveria ser nem inscrito na OAB, então por óbvio sua OAB vai ser cancelada. A idoneidade moral também é um requisito, então tornar-se moralmente inidôneo, é o contrário, é uma causa de cancelamento da OAB. Praticar crime infamante. Crime infamante, eu vi a minha professora falando que crime infamante da faculdade seria relacionado à profissão. Já vi outros professores também, alguns que nem citam. Mas, bom, fica aí a ideia que eu também não vi questão da OAB nem de outro lugar cobrando algo além de saber que é crime infamante, qual seria a situação, o que seria. Não, até porque a lei não cobra, né? Só teria que se cobrar embasado em outra lei. Beleza? Esses é que causa cancelamento. E aí a gente tem a última hipótese de censura, que é praticar o estagiário antecedente de sua habilitação. A gente viu que alguns atos, ou os atos são privativos de advogado, o estagiário pode praticar eles em conjunto com o advogado. Se ele praticou sozinho, normalmente vai ser um ato antecedente de sua habilitação, salvo certidão juntada, salvo ele pegar a carga do processo quando ele é autorizado. Esses atos ele pode praticar sozinho, senão todos os atos são em conjunto com o advogado. Aí, inclui-se na conduta incompatível. Prática reiterada de jogo de azar. Não autorizada por lei, claro. A Mega Sena, por exemplo, a gente poderia incluir como um jogo de azar, né? Inclusive a chance de você ganhar é astronômica. Mais fácil ser atingido por um raio. Acho que umas 15 vezes mais fácil, inclusive. Deixe nos comentários quantas vezes mais fácil é ser atingido por um raio do que ganhar na Mega Sena. Não autorizada por lei, claro. Incontinência pública, que é relacionada sempre a atitudes de caráter sexual e escandalosa também, né? Embriaguez ou toxicomania. Aqui notem que não é feita nenhuma menção no exercício do serviço, nada disso. É habitual. Ou seja, se você é advogado, você passa o fim de semana bêbado, por mais que você se apresente no fórum, nos seus ambientes profissionais, limpinho, tranquilinho, bom, todo fim de semana não rola não, meu amigo. Já tá habitual, entendeu? Você tá sujeito a ter uma suspensãozinha, vice. As sanções disciplinares consistem, vamos reciclar as cores, a primeira é censura, a segunda é suspensão, perdi. Anda devagarzinho, os outros tá dormindo, lê só pra você aí, falando desse jeito, como é que o povo coloca? Exclusão aí. E por fim? Vai, calma. E por fim, a multa, certo?
A multa eu não falei, porque a multa ela vai ser explicada logo aqui abaixo, que ela vai ser combinada junto com as sanções, beleza? As sanções devem constar dos assentamentos dos inscritos após o trânsito em julgado da decisão, e a gente vai ver logo em seguida o procedimento, né? Não podendo ser objeto de publicidade ou de censura. Logo, o raciocínio inverso, né? A de suspensão, a de exclusão podem. A censura é aplicável nos casos do 1 ao 16 e do 29. Aqui a gente já fez o nosso grifo, né? Violar preceito do Código de Ética. Violar a qualquer preceito dessa lei. Como ela é menorzinha, ela vai meio que caber para tudo que não cabe algo mais grave. E é isso que o inciso 3 diz. Parágrafo único, a censura pode ser convertida em advertência. Advertência não é por nada não, mas aqui nessa lei ela é muito leve, né? É basicamente um tapa nos pés do ouvido e fique quieto, acabou, né? Em ofício reservado, sem registro no assentamento dos inscritos, quando presente circunstância atenuante, ou seja, a censura já é uma coisinha pequena. Aí tem atenuante, aí você vai tirar menos ainda. Aí tem nós falando numa advertência, aí o presidente da entidade seccional dá um tapão no pé do ouvido do advogado, tá bom. É assim. Ensinando como se aplicam as censuras, advertências na prática. Beleza. A suspensão é aplicável, como a gente já viu, 17 ao 25. E em reincidência. Oi. Vou suspender o vídeo aqui. Pera aí.